Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 3. Objetos de conhecimento, astrobiologia, astrofísica, evolução estelar, evolução química com modelos e teorias sobre a origem dos elementos químicos. E no detalhamento nós vamos estudar sobre a origem da vida. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês onde eu estou na nossa aula. Olha só, tem vulcões, tem larvas aqui, tem muitos gases nessa atmosfera. Aqui está sendo representado o ambiente da Terra primitiva. E vamos ver aí que esse ambiente está muito relacionado ao tema que nós vamos estudar na nossa aula. Veja aí que eu tenho uma pergunta para vocês. Como surgiu a vida? E é nessa atmosfera aqui da Terra primitiva que nós vamos ver a importância de estudar a origem da vida. Vejam que a origem da vida é uma das questões mais fascinantes da ciência. Todo mundo quer saber como que surgiu a vida, no planeta Terra. Entender como surgiu a vida, na Terra nos ajuda a compreender os processos que levaram ao desenvolvimento de seres vivos complexos e a questionar a possibilidade de vida em outros planetas. Vejam aqui que nós estamos querendo compreender os processos que levaram, ao surgimento dos seres vivos. Como foi que aconteceu esse ambiente, como que esse ambiente foi encontrado naquela época para então permitir o surgimento da vida. E aí nós vamos ver como eram as características da Terra primitiva. Vejam que na Terra primitiva, nós tínhamos aí o planeta Terra, e está sendo apresentado para vocês aí ele em vários momentos, e quero lembrar que até os dias de hoje, esses anos eles eram contados de uma forma a diminuir o tempo até o ano zero, por exemplo. Então, lá o planeta Terra, ele surgiu lá o seu primeiro bilhão de anos, durante o seu primeiro bilhão de anos. E aqui, imaginam que nessa época da Terra primitiva, nós tínhamos aqui cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Ele foi marcado por condições muito diferentes do que é encontrado hoje. Então, nós temos aqui esse primeiro momento e também depois, olha, como já estava o planeta Terra há 2,3 bilhões de anos atrás e como ele é visualizado hoje, essa vista aérea aí do espaço, que nós temos do planeta Terra. E esse período ele foi fundamental para a formação das primeiras moléculas. Olha só como aqui o termo que nós já estudamos, sobre as moléculas, sobre os elementos químicos, Então, como que esse ambiente da Terra primitiva facilitou ou permitiu com que essas primeiras moléculas, orgânicas pudessem, então, dar origem aos seres vivos. E, nesse momento, essa Terra primitiva estava passando por várias transformações e nós vamos ver um pouco sobre a linha do tempo. Vamos ver aí na linha do tempo, é assim, quando vocês verem essa característica de uma sequência de anos, ilustrado, o que estava acontecendo naquele momento, nós denominamos de linha do tempo. Então, nós temos aqui, que a Terra primitiva, lá em 4,5 bilhões de anos atrás, ele teve a origem da Terra. Quando eu falo
4,5 bilhões, nós temos aqui uma unidade de tempo, né, que está representando todos esses anos que estão aparecendo aqui na linha do tempo. E aí, essa Terra primitiva, houve um esfriamento dela, ela era muito quente, como apresentei para vocês, né, vulcões, lavas, né, toda aquela temperatura com vários gases que estavam ali naquele momento, né? E aí, lá em 3,5 bilhões de anos, surgiram os primeiros fósseis, que são aqueles registros da existência de organismos em tempos atrás, né, anteriores, porque se ele é um fóssil, ele morreu, e assim ele ficou preservado as suas características ali químicas naquele registro, tá? E aí, com cerca de 2,5, nesse período aqui, ó, já começou a haver o aumento da concentração de oxigênio nessa atmosfera, né, uma mudança da presença dos gases ali que estavam naquela atmosfera da Terra, e assim permitiu a origem, né, de outros seres vivos, já a presença de seres vivos fósseis, fósseis de eucariontes que estavam ali naquele momento, né, naquele período de tempo, até que em 1,5 anos, né, bilhões de anos atrás, tiveram ali a origem dos primeiros pluricelulares, e assim eles continuam evoluindo até os dias atuais, né? As condições dessa Terra primitiva, a presença de gases nessa Terra primitiva, ela era composta ali por metano, por amônia, por hidrogênio e vapor de água. Então, aqueles gases, naquele momento da Terra primitiva, eles tinham todos essas moléculas, e quando eu falo de moléculas, olha aqui elas, o metano, representado por ser H4, né? 4 átomos de hidrogênio e 1 átomo de carbono. Aí nós tínhamos aqui a amônia, NH3, né? E assim essa leitura que eu estou aqui apresentando para vocês. Um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Nós tínhamos ali o hidrogênio por si, né? 2 átomos do elemento químico hidrogênio e vapor de água, que nós sabemos que a molécula de água ela é 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, H2O. Mas, com essa evolução, com o passar do tempo, né, começou ali a ter essa presença, né, a ausência de oxigênio livre na atmosfera, para poder, então, outras fontes de energia, naquele momento da Terra primitiva, tinha ausência de oxigênio, a presença dos outros gases era muito maior. E assim, também fontes de energia, como relâmpagos e radiação ultravioleta, eles eram muito abundantes nessa Terra primitiva, né? Possibilitando ali esses relâmpagos, quando atingiam essa superfície, possibilitavam reações químicas que eles poderiam levar à formação de moléculas orgânicas. E aí é que começou a ter avanços das pesquisas sobre a origem da vida, né? E nesse caso, nesse momento, tinha vários desafios para poder entender toda essa relação daquela característica da Terra primitiva. E aí entender como foi o processo das primeiras moléculas que estavam ali presentes. Todos esses estudos, eles permitiram novas descobertas e também vários questionamentos, né, sobre esse surgimento da vida. E aí é que nós vamos começar a estudar sobre as teorias, né, da origem da vida, que explicavam a origem da vida. E a primeira delas era a teoria do criacionismo, onde estava ali presente um ser divino, né, que
fez com que todos os seres vivos fossem criados, né, nessa superfície da Terra. Vamos ver aí sobre a teoria do criacionismo, que é uma crença religiosa ou teoria que afirma que o universo, a vida e todos os seres vivos presentes na superfície da Terra, eles foram criados por uma entidade divina ou sobrenatural, a quem nós chamamos de Deus, né? Então, o criacionismo ele não se baseia em processos naturais ou evidências científicas, mas ele tem ali uma base em textos religiosos e doutrinas de fé. E eu quero trazer para vocês aqui que nós estamos falando de religião, mas que as teorias que nós vamos estudar aqui na nossa aula, ela será apresentada para vocês porque estudos científicos foram realizados. Então, toda vez que nós falarmos de religião ou de teorias científicas, isso não tem relação com a religião que nós acreditamos, porque nós devemos continuar tendo a nossa religião, acreditando naquele ser que rege as nossas vidas, mas que eu estou aqui apresentando a vocês as várias teorias que explicam a origem da vida e que, nas suas avaliações, nos seus escritos, você deve ter essa compreensão das várias teorias para, no momento que você for ali questionado, numa avaliação externa, né, que você for realizar possivelmente em um vestibular, você tem que atentar qual é a teoria que está sendo relacionada para você ter essa clara distinção entre elas. Vamos ver aí sobre a teoria da abiogênese, que é uma teoria que vem, então, explicar, né? Ela também é conhecida como a teoria da geração espontânea, e ela vem ali tentar explicar essa teoria do surgimento, né, dos vários seres vivos de forma espontânea, né, na superfície da Terra. Nesse caso da teoria da abiogênese, né, ela diz que a vida pode surgir espontaneamente a partir da matéria inanimada, né, matéria que não tem vida, ou matéria, bruta, sem vida, tá bom? E assim nós temos também, como ela vem trazer essa explicação da matéria, né, do surgimento da vida a partir de matéria inanimada, ela também teve vários outros estudos para poder tentar ali entender se ela é verdadeira ou não. Então, durante séculos, essa ideia foi amplamente aceita, a teoria da abiogênese, com a crença de que os seres vivos, né, os seres como vermes e moscas, podiam surgir de carne em decomposição, por exemplo, né? Então, nós temos aí, entre esses exemplos, olha só, camisas sujas, vejam na ilustração, camisas sujas e suadas que podiam originar ratos, por exemplo. Mas, professor, isso é verdade? É isso que eu quero explicar para vocês. Teorias que foram tentando explicar a origem da vida. E uma delas é essa teoria da abiogênese. Um dos exemplos era, naquele monte de roupa suja, roupas suadas, apareciam ratos. Aí aqueles estudiosos da época, eles achavam, olha, surgiu uma vida naquele monte de roupa, né? Isso era a explicação para a teoria da abiogênese. Outro exemplo, tínhamos aí os sapos. E esses sapos, por eles viverem em ambientes como úmidos, cheios de lodo, né, com água, com acúmulo de água, né, que aqui nós estamos, né, são ambientes aquáticos. Então, eles estavam ali relacionados que onde tinha água, lodo, aquele ambiente propício para o surgimento de sapos. Olha, espontaneamente os sapos surgem nesses ambientes. Por quê? Eles tinham essa explicação porque não tinham estudos que faziam a comprovação científica. Nós temos aí um outro exemplo. Quem já teve vermes aí na sua barriga?
né, no intestino. E a teoria da abiogênese, ela explicava que espontaneamente esses vermes, eles surgiam dentro do intestino de uma forma que não tinha outra explicação, porque ainda estavam no início desses estudos de explicação sobre a origem da vida. Mas, com o passar do tempo, né, e com o aparecimento de outros pesquisadores, outros estudos, né, várias outras teorias vieram depois, como a teoria da biogênese. Já é uma outra teoria. Veja que na teoria da biogênese, ele explica que a vida surge a partir de uma vida pré-existente. Olha aqui a palavra-chave que vem explicar, né, essa teoria da biogênese. Né? Já tem que ter uma vida pré-existente. E aí, como pesquisadores, né, estudiosos dessa teoria, ela foi proposta através dos experimentos, olha o nome aqui, de vários experimentos, tanto de Francesco Redi, né, lá em 1668, quanto de Louis Pasteur, lá em 1862. Olha eles aqui, né? Tanto o Redi quanto o Pasteur, eles, nos seus estudos, eles tentaram explicar essa teoria. Vamos ver aí inicialmente como eram os experimentos de Redi, né, na teoria da biogênese. Então, os experimentos de Francesco Redi, eles demonstraram que larvas de moscas vêm de ovos de moscas e não de carne. Então, nós temos um experimento que ajuda a explicar melhor aí os experimentos de Francesco Redi. E ele fez todo um passo a passo que permitiu compreender que não havia surgimento de ser vivo de forma espontânea. Eles queriam justamente provar que tinha uma vida pré-existente para então permitir o surgimento da vida. Olhem só, vamos aqui explicar essas várias fases. Nós temos aqui um frasco, num primeiro momento, ó, com uma tela, estão vendo aqui, ó, com uma tela cobrindo esse frasco, né, de vidro. Nós temos aqui um pedaço de carne no interior desse frasco, protegido por essa tela, e nós temos uma mosca no ambiente externo. E aí, com o passar do tempo, olha aqui o tempo, as moscas continuavam no ambiente externo e nenhuma larva surgiu dentro desse frasco. Então, compreenderam aqui, ó, essa primeira fase do estudo, tá? Vamos aqui para um segundo momento. Em um segundo momento, né, nós tem-se aqui também uma tela, mas uma tela que permitia a passagem de ar. Aqui, ó, eu não comentei, mas não tinha passagem de ar, tá? Nesse segundo momento aqui, ó, tem a tela, uma tela com furos, né, que permitia com que o ar entrasse normalmente, e ainda assim, com o passar do tempo, este pedaço de carne aqui dentro não tinha larvas e as moscas, ó, não conseguiam ter acesso à carne e não tinham surgimento de larvas. Aqui uma segunda etapa desse experimento de Redi. Vamos para um terceiro momento, uma terceira etapa aqui, ó. Foi retirado a tela, essa proteção que impedia a passagem, a entrada das moscas, ó, lá para ter contato com a carne. Vejam vocês que eu já tenho o contato da mosca com a carne no interior desse frasco. E o que acontecia aqui, ó, vocês estão observando larvas nessa carne. Ou seja, ele, com essas várias fases desse experimento, ele mostrou que não havia surgimento da vida de forma espontânea.
Foi preciso ter contato da mosca com a carne para então, após esse contato, ter o aparecimento de larvas. Quem sabe eles não sabiam ainda que teria que ter ovos, que esses ovos iriam eclodir. Quem sabe eles não tinham essa noção, mas eles já perceberam que sozinho a larva não apareceria naquela carne. Foi preciso ter a presença desses insetos, das moscas, em contato com a carne para então ocorrer, né, o aparecimento dessas larvas. Continuando esses estudos, já veio Louis Pasteur para poder continuar comprovando que a teoria da biogênese. Vamos ver. Sobre Louis Pasteur, a teoria da biogênese é da abiogênese. Ele queria derrubar, né, a teoria da abiogênese, da geração espontânea. Então, ela foi definitivamente derrubada por Louis Pasteur. Vamos ver aí que no experimento de Pasteur, ele fez outro jeitão, né? Já não tinha nenhuma tela impedindo a passagem desse frasco, né? Só que ele utilizou nesses frascos, que ele é chamado de pescoço de cisne. Se você colocar esse frasco deitado, você vai ver um cisne aqui, ó. Se for colocado deitado aqui, ó, tá? Já você vai ver um cisne. Eu tentei desenhar um cisne, né, pessoal? E aí ele tem a fervura, o aquecimento nessa solução no interior desse frasco. Aí percebo vocês que agora nós vamos analisar assim, ó. Se neste momento aqui, nesse tempo, com a presença do pescoço, não desenvolveu nenhuma característica de ser vivo dentro desse líquido que estava ali ainda estéril, né? Porque nessa continuou aberto sem ter nenhum impedimento de passagem de possíveis insetos, né? Vamos agora analisar essa segunda parte aqui, ó. Nessa segunda parte que eu desenhei aí para vocês, ele continua o frasco aberto com fervura, só que em um segundo momento houve uma quebra desse pescoço de cisne. Se houve uma quebra desse pescoço de cisne, a quebra desse gargalo, após um tempo foi percebido crescimento microbiano, micro-organismos no interior dessa solução. Ou seja, o que ele pôde perceber ou induzir, né, que permitiu, então, a entrada de micro-organismos, mesmo que invisíveis a olho nu, mas que eles tiveram contato com a solução e, a partir de então, houve o desenvolvimento de seres vivos, neste caso do Louis Pasteur, microscópicos. Já tinha ali o equipamento microscópio que permitia com que estudos mais aprofundados, aumentos desses micro-organismos que a olho nu não eram possíveis de ser vistos, mas que no microscópio era possível visualizá-los, né, porque eles eram muito pequenos, tá? Então veja aí que essas teorias, elas vêm para poder derrubar a teoria da abiogênese, da geração espontânea, e também a teoria do criacionismo, que associava a origem da vida a uma divindade celeste, né? E essas duas teorias anteriores, elas vinham ali para mostrar que os seres vivos surgiam na superfície da Terra. E Rede e Pasteur, com a teoria da biogênese, né, origem da vida a partir de um ser vivo pré-existente, ele passou então a ganhar força, a ser a teoria mais aceita. Mas nós temos outras teorias. Vejam aí que a teoria da panspermia cósmica, também chamada de teoria cosmogênica, propõe
que a vida na Terra pode ter origem fora da Terra, lá no espaço, e ela veio transportada por meteoritos ou cometas para a superfície da Terra com a chegada desses meteoritos na superfície da Terra. É o ambiente aqui que eu iniciei, né, a aula, e que tinham muitos meteoritos nesse momento da Terra primitiva. Então, essa teoria ela sugere que esses compostos orgânicos, né, como nós vamos ver aí, né, esses compostos orgânicos ou mesmo formas de vida microscópicas, eles podem ter sido transportados através do espaço e depositados na superfície da Terra com a chegada desses meteoritos lá na Terra primitiva. E ali eles encontraram as condições propícias, né, para se desenvolverem. Nós temos nessa hipótese da panspermia, olha aquele ambiente da Terra primitiva que eu estava ali. Vejam que nesse momento da teoria da panspermia, ela foi proposta pela primeira vez lá no século V antes de Cristo, né? Antes do ano zero do nascimento de Cristo, pelo filósofo grego pré-socrático Anaxágoras, né? Esse filósofo, ele permitiu ali, ele chegou a propor essa teoria da panspermia, e ela ganhou força a partir de 1830, quando pesquisadores eles descobriram a presença de compostos orgânicos em amostras de meteoritos, aqueles meteoritos que invadiram, né, o espaço, vieram do espaço e atingiram esse ambiente aqui que eu estou, da Terra primitiva. Mas nós temos outros estudos aí, né, que vieram para poder, assim como eles surgiram a partir de micro-organismos, né, pré-existentes, que a teoria da biogênese é a teoria aceita até hoje, né? Nós vamos ver aí sobre outros temas que estão relacionados aí digamos assim, a presença desses micro-organismos nos alimentos, já que eles são comprovados que, mesmo que sejam micro-organismos, eles têm um ser vivo pré-existente para que eles possam, então, surgir. Vamos ver sobre o conceito de pasteurização. Ele é um processo de conservação de alimentos que envolve o aquecimento de um produto, como leite, suco e outros líquidos. E lembra quando eu falei lá de Pasteur? Lembra quando eu falei lá da temperatura naquele frasco, né, pescoço de cisne? Pois é, essa temperatura, né, que tão importante para o processo de pasteurização, e aqui vem o nome, de Pasteur, de Louis Pasteur, porque ele acabou criando esse processo. Ele define, né, ele especifica que um determinado período de tempo em aquecimento e depois um resfriamento rápido levava à eliminação desses micro-organismos, mesmo que eles não estivessem sendo observados a olho nu. Então, a pasteurização, que todos os estudos de Louis Pasteur, com aquele experimento de pescoço de cisne, ele levou a essa técnica de esterilização de alimentos tão importantes para a nossa vida, porque o principal objetivo da pasteurização aí na indústria alimentícia, pessoal, tudo hoje que envolve alimentos, sabe? O leite de caixinha, ele passou por pasteurização. O açaí que nós consumimos aí no dia a dia, nas sorveterias, nos quiosques, né? Eles devem passar pelo processo de pasteurização para poder ser liberado o selo da vigilância sanitária e a qualidade para o consumo desse alimento. Então, ele reduz significativamente o número de micro-organismos patogênicos, como bactérias, vírus e fungos, e que podem causar doenças ou estragar os alimentos. Vejam aí esse equipamento, né, de pasteurização. Então, todo esse estudo sobre a origem da vida levou a essa técnica de pasteurização tão importante para a conservação dos alimentos
no nosso dia a dia. Então, reveja a nossa aula, veja essas várias teorias, né, relacionadas à origem da vida, para que você possa ter anotado no seu caderno e não esquecer, quando for solicitado, lembrar sobre esses assuntos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau.